os números divulgados hoje pela Secretaria de Comércio Exterior surpreendem para carne bovina, carne suína, carne de frango, mais ainda, soja e milho. Tudo bem mais uma vez, João? Tudo bem, mas surpreende de forma positiva, né? Aumentou bastante, né? Vamos ver então, começando com os números da carne bovina, dificilmente a gente encontra uma média como essa. Na primeira coluna, MD, é a média diária. Foram 5 dias úteis neste começo de mês e a média diária ficou perto de 15 mil toneladas. 15 mil, quase o dobro da média de agosto, que ficou em 8 mil e poucas toneladas. Como foram 5 dias úteis, 74.840 toneladas já exportadas até agora e reparem só, 54,9% na comparação com as exportações na média diária de setembro do ano passado. Volume gigantesco, maior, faturamento nem tanto. Vamos ver porque a tonelada continua abaixo. Pode botar os preços da tonelada? No ano passado, 6 mil dólares, este ano, 4.488 dólares, com queda de 25%, João Pedro. Eu acho que esse número aqui é início de mês, deve ter alguma coisa represada do mês passado. Aconteceu isso, a mesma coisa, início de agosto. Você vê alguma coisa represada, aparece nos primeiros dias do mês seguinte. Eu creio que não... É pouco provável, não é impossível, mas é pouco provável que se mantenha esse patamar durante o longo do mês de setembro. Mas é um número muito bom para começar o mês, quanto a isso não resta dúvida nenhuma. A grande questão é o preço que está sendo pago pela carne brasileira, é muito baixo esse preço. Se você pegar hoje um confinador que está entregando animais pronto para abate, para padrão China, com 22, 23 arroba, com 55% de rendimento, ele receber no Mato Grosso R$ 185 por arroba no Mato Grosso, ele vai perder mil e tantos reais por animal entregue. Então, isso que está errado o processo. Você tem algum momento vai ter que ter uma reversão nesse processo. Porque ele não consegue produzir, vai comprar bezerro mais barato, vai comprar, mas aí o criador também não vai conseguir remuneração na cria. Então, nós estamos vivendo um momento difícil na pecuária em função desse momento, da pressão de baixa, seja no mercado internacional, seja no mercado brasileiro. São 6h36, João Pedro. Nós estamos com o Rodrigo Albuquerque, médico veterinário, pecuarista, e ele é também o titular do blog que faz sucesso no Brasil pecuário inteiro, que é o Notícias do Fronte. E o Rodrigo, eu li um pouquinho do que ele escreveu hoje, foi bastante otimista, Rodrigo, o que você escreveu hoje. Já eu leio um trechinho. E nós estamos falando das exportações que cresceram esses primeiros dias de setembro. E você fala também do contrato futuro de boi gordo negociado hoje. Esse contrato já estava dando sinais positivos de reversão nos últimos dias e hoje você trouxe essa informação. Tem motivo mesmo para ficar otimista quanto à reversão, à recuperação nos preços do boi, Rodrigo? Em primeiro lugar, boa tarde, boa noite praticamente a todos os amigos. É um prazer estar com vocês, Aidan, todos aí, os outros companheiros no estúdio e principalmente os nossos amigos que estão aí escutando e vendo o que a gente vai falar aqui. Eu diria o seguinte, Aidan, a pecuária vive um momento de pressão, de baixa, um momento de estado anímico bastante difícil, como foi falado agora há pouquinho, inclusive por vocês dois, né? Então, a gente precisa entender esses números e a partir daí pensar sobre o que pode acontecer no mercado para o quarto trimestre. Eu acho que a gente está vivendo um ano desafiador pelo volume de oferta que existe e ele deve continuar, mas aparentemente o forte desequilíbrio de oferta e demanda pode ter passado pelo pior momento do ano. Pois é. E você chamou a atenção para o contrato futuro, Rodrigo. Temos uma tendência aí de crescimento nos preços?
Zaidan, geralmente a Bolsa procura antecipar o mercado físico, né? Isso é relativamente comum. A gente percebeu que o mercado futuro teve muita dificuldade de perder o suporte aí dos 197 a R$ 200 no contrato de outubro. Por várias vezes o mercado tentou perder esse suporte e não conseguiu. E a gente percebeu que, pelo relatório que a Bolsa divulga toda sexta-feira, um grande volume de pessoas físicas operando vendidas. E quando o mercado chega num patamar em que ele pode reverter a tendência, automaticamente a gente vê o comitente pessoa física querendo sair da posição vendida. E isso automaticamente leva esse comitente, esse grupo de pessoas que atuam na Bolsa a comprar o mercado para poder realizar a venda, né? Então, desde a segunda-feira passada, a gente vê esse movimento na Bolsa. A gente crê que isso pode e deve ter alguma conexão com o físico, mas ele está potencializado por esse, vamos falar assim, por esse mecanismo de funcionamento da Bolsa. Legal. Antes do João Pedro de fazer a pergunta, eu vou ler um trechinho do que você escreveu hoje. O Rodrigo Albuquerque, sempre muito bem-humorado nas suas análises, sempre pontuando o cenário, mas trazendo alguma frase, né, que ele tira, às vezes, lá do caipira, né? Isso é muito bom, Rodrigo. E você escreveu hoje o seguinte: voltando ao boi gordo, mercado futuro, a turmada não costuma usar a bolsa para gerir margem, mas como termômetro, portanto, tudo que o afundamento da B3 desanimava os pecuaristas, agora provoca o mesmo efeito, porém em sentido contrário. Aí você conclui assim: alvoroço no ar. Concluiu. Eu gostei dessa conclusão aí. João Pedro. Rodrigo, hoje mais de 30% da produção de carne bovina nossa vai para o mercado externo e a China leva 50%, 52% disso aí. O chinês, o Departamento de Agricultura americano fala que ele vai precisar de 3 milhões e 100 mil toneladas de carne bovina equivalente carcaça. Ele vai buscar essa carne aonde? Fora do Brasil. O produtor brasileiro não consegue entregar um boi China ao preço que está o mercado pagando hoje. Se ele entregar, ele perde dinheiro. Como é que você vê esse cenário? A China vai precisar de carne. 3 milhões e 100 mil não vai parar de uma hora para outra, vai diminuir isso aí. Não tem arroba no mundo mais barata que a brasileira em dólar. Todos os países têm 10, 15 dólares a mais por arroba. O americano é o dobro praticamente da nossa. Eles vão buscar onde essa carne? João Pedro, é um prazer falar contigo. Eu costumo apelidar o Brasil é o hipermercado do mundo. Acho que Deus, quando criou o globo, olhou e falou assim: bom, vamos colocar o hipermercado aqui. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu concordo com o que você disse. Não tem, a gente de vez em quando fala com pessoas na China, pessoas que compram a carne brasileira, de maneira mais ou menos a cada 10, 15 dias a gente fala lá. E a gente percebe claramente que não tem muitas opções ao mercado brasileiro. Então, certamente, a gente deve ter um suporte de preços, a gente deve estar passando por um momento de fundo de preços, porque esses 40 dólares por arroba são muito poucos frente ao mercado global. A gente entende que existe alguma dificuldade de demanda para fora, é fato, mas o desequilíbrio entre oferta e demanda passou da conta e a gente deve ver preços em recuperação com uma expectativa não de explosão, mas pelo menos uma melhora desses valores, porque como você bem disse, João, os preços atuais estão abaixo do custo de produção, eles estão baratos perante o mercado internacional, estão baratos perante ao custo de produção. E a commodity não fica com o custo de produção por muito tempo abaixo do preço, porque isso acaba incitando a uma diminuição de produção e o preço corrige. E eu acredito que a gente deve estar iniciando a verificação dessa reversão.
mas ainda com a expectativa não efusiva, sem imaginar nenhuma explosão de uma hora para outra, porque a gente ainda vê o mercado ofertado para frente, mas sem dúvida nenhuma um pouco mais equilibrado do que esse profundo desequilíbrio que a gente viu nas últimas quinzenas. E eu tenho acompanhado você há algum tempo já, Rodrigo, e o que você falou agora, não tem necessidade de ter euforia, porque não é o que nós devemos esperar esse ano. Você tem falado isso há muito tempo, quer dizer, não é uma coisa que surgiu agora e é o que a gente tem visto, né? Mas temos sinais de uma recuperação. Por exemplo, as escalas de abate, você mesmo disse hoje, que escalas que estavam para mais de mês, como é o caso de São Paulo, chegou a 31, 32 dias, agora precisam de boi para daqui a uma semana, ou até menos um pouco, em alguns casos, né? A ponta de venda do boi físico agora recua fortemente. E eu peguei escalas de abate hoje cedo do indicador de boi da Tagro. Rapidamente eu vou passar para que você comente. Região Sudeste, em Minas Gerais, 10 dias, caiu quase 2,5 dias úteis. São Paulo, 15,2 dias úteis, com queda de 1,7 dia útil. Não é a cotação, é a escala de abate, mas pode até colocar a cotação por aí. Goiás, onde você está? Goiás, 7 dias e meio, com queda de quase um dia útil. Mato Grosso do Sul, 6,4 dias. Região Nordeste, Bahia, 6,7 dias, também caiu. Pará, 5,3 dias, aumentou quase nada, 0,1 dia. Rondônia caiu também muito pouco, para 4 dias e meio. E Tocantins caiu mais, quase 2 dias e meio, 5 dias úteis. Quer dizer, de uma maneira geral, pode tirar as cotações, por favor? De uma maneira geral, Rodrigo, nós estamos vivenciando hoje uma queda nas escalas de abate. Isso é um bom indício de recuperação, Rodrigo? Positivo, Zaidan. O que a gente percebe? As grandes indústrias, esse ano, fizeram muitos contratos, principalmente em regiões como Mato Grosso, Goiás e inclusive São Paulo. Quando eu falo contratos, são compromissos de compra de bovinos com grupos de pecuaristas. E esses volumes de gado, eles entram nas escalas de maneira bastante antecipada, mas a gente percebe que a indústria deixa uma parte das escalas para a compra do balcão, para a compra do spot. E o que acontecia é que até basicamente 1 ou 2 semanas atrás, essa compra do spot, que era uma necessidade pequena frente ao tamanho da necessidade da indústria, porque o restante vinha dos contratos das grandes empresas, ela entrava muito facilmente. Mas nesse momento a gente percebe que esse volume de compra spot ele está mais reduzido, principalmente para os frigoríficos menores, médios e menores, que não têm acesso a esses volumes pré-combinados de acesso de matéria-prima, né? Então, sem dúvida nenhuma um indício de que a gente pode ter uma nova reconfiguração nessa relação de oferta-demanda, que eu estou voltando bastante frequentemente nessa frase, porque esse é o momento. Nós estamos passando por um redesenho desse equilíbrio de oferta e demanda. A gente já vê menos vacas sendo ofertadas gordas. De novo, não que vai faltar o boi, mas a gente não tem um mar de boi que talvez tenha abastecido as nórias nos últimos meses para os próximos. A outra coisa, como o João Pedro muito bem levantou, e a gente tem visto isso de maneira muito, muito próxima no campo, como o resultado dos confinamentos está negativo, exatamente numa magnitude que o João Pedro comentou, os grandes confinamentos estão com dificuldade de ter bois entrando a partir de meados de agosto, sinalizando que o boi de final de novembro, meados de novembro, confinado, deve diminuir. Então, a resposta à sua pergunta por esses raciocínios que eu acabei de traçar é que sim, a gente deve ter uma escala um pouco menos avantajada e, consequentemente, algum nível de reversão dessa pressão muito forte.
Não falta para a pecuária brasileira um trabalho mais integrado de toda a cadeia. Nós temos um desequilíbrio na cadeia da pecuária. Nós temos dois grandes frigoríficos numa ponta, 200 mil pecuaristas no meio e meia dúzia de varejistas na outra ponta. Até nos Estados Unidos, que é um país que não leva muito isso, eles estão hoje se organizando, os pecuaristas, e montando cooperativa deles, ou montando estrutura para contratar serviço, em vez de vender o boi, vender a carcaça. Como tem alguns exemplos aqui no Paraná, São Paulo. Então, acho que não era o momento do pecuarista parar e pensar o que ele pode fazer para eles trabalhar junto, em vez de ser só ele ser um tomador de preço. O preço arroba é esse, acabou. Se ele não pode se juntar e montar estruturas para você vender não o boi, vender a carcaça. João, excelente ponto você comentou. Vamos lá, vou te dar a minha opinião. Tem uma frase que eu gosto muito, é o seguinte: vamos caçar em bandos, depois a gente discute de quem vai comer o filé. Ou seja, assim como a gente vê em alguns outros setores, é muito importante nesse momento a base da pecuária se reunir. Eu penso que a melhor forma de fazer isso é unir em grupos de produtores que têm alguma afinidade, seja pela região, seja pelo sistema de produção, enfim, algo que os una e que possa fazê-los vender essa carne junto para fazer um acesso melhor ao mercado. Assim como a gente tem alguns exemplos, inclusive de muito sucesso, como a Associação do Novilho Precoce no Mato Grosso do Sul. Esse é um ponto que eu acho imperativo. Não dá para deixar isso para amanhã. Agora, o segundo ponto, que é o que você propõe, já é um pouco mais elaborado. Esses dias eu mesmo tive dentro de uma grande indústria e vi que um boi leva à originação de 2.000 produtos que tem que ter estoque controlado. Eu não sei se o pecuarista é o perfil mais adequado para gerir esse tipo de indústria, mas principalmente, eu diria, de maneira inicial, primeiramente, se agrupar, isso é imperativo. Como você disse no caso do Paraná, que tem uma cooperativa de muito sucesso, de repente pode até evoluir para isso, mas num primeiro momento, pelo menos uma associação de pecuaristas no sindicato, ou uma associação como a Novilho Precoce do Mato Grosso do Sul, isso é imperativo. Você falou, Rodrigo, o Sindicato Rural de Campo Grande divulgou hoje um comunicado, não sei se você viu, se o João Pedro viu. Nesse comunicado, o sindicato informa que está formando grupos de pecuaristas para que eles possam negociar melhor. Não chegou a dizer que os pecuaristas vão abater os seus próprios animais, mas montando grupos para que haja uma negociação melhor. Pode ser uma tendência daqui para frente, outras regiões também, a exemplo do que o Paraná já faz muito bem. Recentemente, Alagoas, não é, João Pedro? Agora. Entrevistamos aqui, pecuaristas de lá também fazendo isso. Agora Mato Grosso do Sul. E aí em Goiás, como é que está o pecuarista de Goiás? O Zaidan, aqui, Zaidan e João Pedro, a gente tem associações de pecuaristas, eu mesmo faço parte de duas delas, Grupo do Boi de Goiânia e a Prova da região de Britânia. Então, assim, eu sou suspeito para falar. Nós temos que nos unir, a gente tem que trocar informações, seja de compra de insumos, seja de venda de animais. Num segundo momento, se a maturidade do grupo, as condições de produção, a uniformidade de todos permitir para que isso evolua para uma comercialização da própria carne, eu diria que pode ser um segundo momento. Mas isso não é tão comum, ainda que seja possível. Mas isso não vai acontecer se primeiro não existir um grupo de pecuaristas juntos. Então, por isso que eu insisto. Primeiro, está no seu sindicato, na sua federação ou no seu grupo de regional, para a partir daí essa ideia maturar e evoluir, se for o caso. Aqui no Cerrado fala-se muito que cateto fora do rebanho é comida de onça, né, Rodrigo?
Perfeito, João, exatamente isso. A gente precisa estar junto e não tem nada de errado nisso. Assim como a indústria acabou tendo uma consolidação, uma compra a outra, os pecuaristas precisam se unir, precisam até trocar informação, porque os problemas são os mesmos em todas as fazendas. Então, eu já participo mensalmente desse tipo de reunião e é incrível como esse benefício de estar junto acontece a todos, potencializado principalmente pela segunda geração. É muito bacana que você comece a observar que as reuniões começam a ter um percentual cada vez maior de filhos e netos dos então fundadores das associações. Rodrigo, o que o resultado da balança comercial parcial de setembro pode trazer de fotografia para o produtor rural? Porque hoje nós já mostramos aqui, as exportações de carne bovina superaram 14 mil toneladas, quase o dobro da média inteira de agosto. O frango foi muito bem, quase 20 mil? 29, quase 30 mil toneladas por dia. Suíno também cresceu barbaramente, sem falar dos grãos, soja mais de 440 mil toneladas, milho perto de 400 mil toneladas, ou seja, dificilmente eu me lembro de ter tido um começo de mês para as commodities agrícolas tão aquecido como tem sido nesses 5 dias úteis de setembro. Que cenário isso pode revelar para o produtor? Zaida, a minha visão ela é muito alinhada ao que o João Pedro falou um pouco antes da minha fala aí, que eu tive a oportunidade de ver. Sem dúvida nenhuma, é uma excelente notícia para começar o mês, né? Não tenha dúvida. Mas é pouco provável que essa média extremamente positiva se mantenha até o final do mês. Tomara que eu esteja errado e ela de fato se mantenha, né? Mas a gente imagina que isso pode ter algum resquício de número retido do final do mês passado para cá. De toda forma, isso tem uma leitura interessante. O hipermercado do mundo, que é o Brasil, está em promoção. E a gente percebe que uma frase que resume as vendas externas é: o volume está vindo bom, o volume de embarque está ok, os preços é que estão deixando a desejar. Então, voltando um pouquinho para a carne bovina, a gente imagina que isso traga ao produtor a possibilidade de ter um pico de embarque entre setembro e outubro, embalado aí pela China. Quando a gente fala em exportação de carne bovina, não tem como tirar a China da equação. E a partir daí, talvez uma redução do volume lá para final de novembro e dezembro, que é uma sazonalidade comum para a curva de importação chinesa, né? Até setembro e outubro, eles embarcam os picos de volume, já se preparando para o ano novo chinês. Eu acredito que, Zaida, a gente deve ter uma melhora no mercado interno para os próximos meses, por conta da sazonalidade de economia, porém, de novo, reforçando, sem nenhuma visão de explosão, de expectativa de cenários de preços extremamente altos, altos que eu diria assim, um incremento de preços muito grande frente ao que a gente tem hoje, mas sem dúvida um cenário melhor. A equação que tem visto, tanto no mercado interno quanto no mercado externo, quando o preço cai um pouquinho, os volumes giram. E como a sazonalidade da economia brasileira melhora por conta da injeção de liquidez de final de ano, a gente imagina que a demanda interna deve melhorar. E esse preço, até se a gente olhar, pelo preço do atacado hoje, comparado à relação histórica que ele mantém com a arroba, mesmo a carne no mercado interno tendo caído, e de fato ela caiu, hoje, pensando na relação histórica, a arroba em São Paulo poderia estar na faixa de 230 a 235 reais, com o preço de atacado hoje, que ela manteria a relação histórica.
Então, aparentemente, tem sim um espaço para essa arroba melhorar no médio prazo dentro do nosso mercado, sem pensar em voltar a boi de R$300 nesse momento, para ser mais direto. Até porque eu vi na semana passada o analista da Agrifato, o Yuri Travagini, dizendo que a margem dos frigoríficos está fora dos dados históricos, né? Ele disse 15%. Quer dizer, com a margem tão elevada, tem espaço para remunerar melhor o produtor. Rodrigo, se você quiser comentar, por favor, mas eu vou tomar a liberdade de colocar no ar o seu Instagram. Vou pedir para colocar o seu Instagram, que é o instagram.com/notícias do Fronte. Comente essa questão da margem da indústria e também o que você publica no seu Instagram, Rodrigo. Bacana, Zaidan. O Instagram é interessante porque é uma sugestão aos companheiros produtores. Eu vejo muito o produtor pensando no preço da arroba que ele vai receber aos 45 minutos do segundo tempo. E eu sempre falo que o mercado, ele é um filme e não uma foto. Então, ainda que você não tenha animais para vender toda semana, é importante você estar toda semana tentando se informar sobre o mercado para quando você tiver uma decisão a ser tomada, você já sabe se o mercado está indo ou está vindo. E justamente no Instagram, onde a gente coloca quase que diariamente, e nas nossas comunidades do WhatsApp, as informações que a gente capta no dia a dia, porque o mercado é um grande quebra-cabeça e a gente precisa ir colocando as pecinhas. Então, no Instagram, só corrigindo uma informação, notícias, _ front. Underline é aquele tracinho embaixo, né? E voltando aí à sua pergunta sobre até o que o companheiro da Agrifato falou, que eu admiro, é uma pessoa de bastante conhecimento, e o que ele disse é justamente, eu monitoro diariamente a diferença entre o preço do dianteiro, o traseiro e a ponta de agulha remontada na carcaça, comparando com o preço da arroba. Historicamente, o dianteiro, o traseiro e a ponta de agulha, eles ficam muito equilibrados em relação à arroba. E esse equilíbrio hoje significaria ter uma arroba R$ 234 em São Paulo. Como a arroba de São Paulo está na faixa de 200 a 205 reais, a margem de comercialização da indústria está na máxima histórica. Eu acompanho isso de maneira diária há algumas quinzenas. Eu jamais vi uma margem nesse nível. E o que a gente conclui disso? Essa margem vai voltar para a média, ou seja, provavelmente a arroba vai recuperar algum valor no curto e médio prazo. E é isso que já está acontecendo. Ainda, de novo, que sem motivo para euforia, mas essa correção vai existir no mercado. A gente entende que ela é saudável e ela é necessária, porque o produtor está sufocado nesse momento, como o João Pedro falou.